Queridos irmãos e irmãs, estamos aqui para fazer a publicação da homilia do 27º domingo do tempo comum, ano litúrgico C. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, toca aí, se inscreva para receber notificações todas as vezes que um novo vídeo for publicado. Estamos também divulgando este livro que eu escrevi para a liturgia do próximo ano litúrgico do ano A, que começa no primeiro domingo do Advento, no final do ano. Se você quiser adquirir esse livro, ligue lá ou entre no WhatsApp do telefone 16 3289 6550 para fazer o pedido do seu livro. São 66 homilias, com todas as homilias dos domingos e também das solenidades do ano litúrgico A. Entrando na liturgia da palavra desse final de semana, temos como primeira leitura do livro do profeta Abacuque, capítulo 1, versículo de 2 a 3, depois versículos 2 a 4 do capítulo 2. O salmo responsorial é o Salmo 94. Como segunda leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo de 6 a 8, depois de 13 a 14. O evangelho é o evangelho de São Lucas, capítulo 17, versículos de 5 a 10. Podemos dizer que o tema desse final de semana é a fé, porque no evangelho nós ouvimos Jesus dizer que se tivermos fé como um grão de mostarda, nós seremos capazes de realizar coisas que humanamente seria impossível. Mas a fé, ela precisa ser alimentada. E o que alimenta a fé? A oração. Na primeira leitura do livro de Abacuque, do profeta, nós escutamos uma oração muito profunda. Também a fé se alimenta de caridade, caridade para com o irmão. Na segunda leitura da carta de São Paulo a Timóteo, nós encontramos ali uma profunda caridade de São Paulo para um irmão que ele ama, que é Timóteo, dando para ele algumas orientações que o ajudaria no seu ministério e até mesmo na perseverança na sua vida de fé. E no Evangelho nos ensina outra realidade que alimenta a fé, que é a humildade. Sem oração, sem caridade e sem humildade, não existe fé. E refletindo dentro dessas virtudes que nos conduz a uma fé profunda, encontramos já na pessoa de Abacuque aquela realidade de olharmos para uma situação de sofrimento do povo, de sofrimento da humanidade e elevarmos uma oração a Deus. A oração diz: Senhor, olhe a violência que impera no meio do povo, na sociedade.
olha a realidade que vivemos, o sofrimento do teu povo, e parece que o Senhor não está preocupado com a situação. Essa oração, feita de coração e de alma, imediatamente Deus responde, dizendo que o povo tenha paciência, que o povo persevere mesmo na dificuldade, porque o Senhor virá e não tardará, e que o ímpio, pela sua impiedade, morrerá, mas o justo encontrará a salvação, encontrará a eternidade com Deus. Em todos os momentos das nossas vidas, nós precisamos fazer a oração que brota do nosso coração, para que Deus venha ao nosso encontro, com seu socorro, com a sua misericórdia, com a sua graça. Da oração feita, no nosso coração brota, nasce a caridade. Nós fomos criados para praticarmos a caridade. No entanto, o pecado faz com que dentro de nós adormeça esta virtude. A oração desperta esta virtude. E no momento que essa virtude da caridade despertar dentro de nós, nós acordamos para a realidade de que somente vivendo para com o irmão a caridade, ajudando em suas necessidades, nós demonstraremos uma verdadeira fé. Por isso São Paulo diz para Timóteo, para que ele reavivasse dentro de si a chama da fé que ele recebeu quando o próprio São Paulo impôs sobre ele as mãos para que ele pudesse ser um homem corajoso, para que ele fosse um homem que pudesse viver a esperança, não desanimasse diante das dificuldades, das tribulações que ele estava passando naquele momento. Como é importante nós relembrarmos nos momentos de dificuldades os sacramentos recebidos. Primeiro, o batismo. E é o que Paulo lembra a Timóteo. Depois a sua ordenação como bispo, com a imposição das mãos de São Paulo, para que ele entendesse que muito mais das dificuldades que ele estava passando é a eleição que Deus havia feito em sua vida. Deus nos elegeu pelo batismo, e no batismo Deus concedeu-lhe a fé. Deus me elegeu como sacerdote, e como sacerdote, ele me concedeu uma fé para viver mesmo nas dificuldades, com alegria, esse meu ministério. Deus te elegeu para ser um homem, uma mulher que recebeu o sacramento do matrimônio
e mesmo nas dificuldades enfrentadas no matrimônio, ter a consciência de que recebestes essa eleição de Deus para viver a fé. Agora, o que São Paulo procura despertar em São Timóteo é a consciência de que todos aqueles que são eleitos por Deus devem viver com coragem a sua eleição. O medo muitas vezes nos impede de vivermos a fé como deveríamos. E o medo revela que nós não estamos vivendo a oração como deveríamos. Não estamos vivendo a caridade como deveríamos. Não estamos vivendo a humildade como deveríamos. E por isso Jesus sempre lembrava aos seus discípulos: não tenhais medo. Porque Ele está sempre conosco e a nossa coragem não vem da nossa capacidade humana, mas vem da graça de Deus. E quando olhamos para o Evangelho, entenderemos que a nossa confiança cresce a partir do momento que nós confiamos em Deus, sabendo, por menor que a nossa fé seja, quando nos colocamos nas mãos de Deus, somos capazes de fazermos obras grandiosas. Quando Jesus diz: se tivermos fé, mesmo que seja o tamanho de um grão de mostarda, uma das sementes menores que tem, se dissermos a esta montanha: saia daqui e transporta-te ao mar, isso acontecerá. Tudo depende da fé. E se temos fé, nós trabalhamos como eleitos de Deus na messe do Senhor, sabendo que, como nos ensina o Evangelho, não fazemos mais do que a nossa obrigação quando respondemos o chamado de Deus para despertarmos dentro de nós uma vida de profunda oração, uma vida de profunda caridade, uma vida de profunda humildade. E a humildade é importante dentro desta realidade, desse processo de conversão, já que quantas vezes não realizamos a obra de Deus por falta de humildade? Por exemplo, quando chama uma pessoa para ter uma leitura lá na frente, ela pensa assim: se eu for lá e errar, isso já demonstra o orgulho do nosso coração. Se o padre não gostar, se as pessoas não me receberem bem, isso não é tanto uma realidade de incapacidade, mas uma realidade de orgulho que não deixa despertar dentro de nós a realidade da humildade, que é extremamente necessária para que nós possamos assim caminharmos a passos largos para uma vida em comunhão profunda com a pessoa de Jesus Cristo. Eu não posso deixar de mencionar
que iniciamos ontem com a festa de Santa Teresinha, o mês missionário, para que nós possamos nos tornarmos grandes missionários, anunciando aos outros o Evangelho, precisamos despertarmos para nós mesmos e assim buscarmos a missionariedade a partir da nossa própria vida. O que eu quero dizer com isso é que nós precisamos realizar um grande trabalho missionário, sendo a missão da oração constante na minha vida, a missão de despertar em mim a caridade, a missão de trabalhar incansavelmente dentro de mim para que eu possa me tornar uma pessoa humilde. Quando essa missão se realizar em mim, como eu poderei despertar com a minha vida missionária também nos outros o desejo da oração, o desejo da prática da caridade a quem está precisando, a necessidade da humildade para que a pessoa possa realmente ter uma verdadeira conversão e anunciar Cristo como Salvador da sua vida. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.